né? Primeiro sábado do mês de setembro, né? Setembro, o ano já está indo embora, né? Os dias estão velozmente passando muito rápido, né? Passando muito rápido, e as sombras, tipos, mistérios, tudo nas Escrituras estão tudo diante dos nossos olhos. E qual é a missão do inimigo? Tirar você do Espírito, né? Tirar você do Espírito, tirar você da promessa, porque ele sabe, se tirar você do Espírito, ele sabe que você não estará preparado, né? Preparado para receber o Senhor nos ares. Então é momento de nós estarmos atentos a cada movimento, né? Cada movimento de Deus. As nações, o mundo, né? Eles estão todos nos seus devidos lugares. A igreja que está faltando reconhecer realmente a sua posição. E nessa noite, uma noite de comunhão, o qual eu preguei domingo passado em Carapicuíba, quando Jesus disse: muito desejei tomar a comunhão convosco, muito desejei, né? Então a noite de comunhão, ela tem que ser uma noite assim muito especial, né? Muito especial. Nós devemos estar com os nossos corações realmente quebrantado, né? Quebrantado, nossos corações ter realmente o sentimento do que é a ceia do Senhor, né? Porque a ceia, ela fala do passado, né? Fala do presente e fala até que o Senhor veio, né? É a ceia do Senhor. Bom, o Fernando chegou, eu pensei que ele tivesse ido para as preparações lá, né, do casamento amanhã. A irmã Thalita está lá fazendo salgado até de madrugada, doce, né? Doce. E eles que vão dar a recepção lá do casamento vai ser em Santa Isabel, né? Santa Isabel, depois de Guarulhos. O irmão Samuel vai casar um jovem abençoado, as irmãs conhecem, né? O Samuel, né? Logo, né, Samuel? Tem que se preparar para logo também, né? Naquela época, vocês se congregaram lá, Samuel era praticamente um menino, né? Logo tornou-se um rapaz, começou a trabalhar em um sacolão, né? Vocês lembram, ele trabalhava em um sacolão, e aquele menino é um exemplo de trabalho. O sacolão, o dono do sacolão, colocou toda a confiança nele, ele ficou gerenciando ali o sacolão, e ele trabalhando, o menino começou, né? Aí logo comprou um carrinho, foi fazer Uber e está trabalhando com o irmão dele, quer dizer, não para. Então as coisas é dessa maneira, né? Samuel, Pedro, os jovens, né? Jovens aí, meu Humberto, né? Humberto, menino, já trabalhou quantos anos na farmácia lá que você saiu agora? 6 anos. 6 anos em uma empresa só. 6 anos, né? Saiu, ó, recebeu uma graninha boa, comprou uma motinha elétrica, né? É motorizado, agora tem carta de habilitação. Você vê, trabalhando, né, gente? Trabalhando, salário um pouco, mas sempre fiel a Deus, nos cultos, olha, tudo concernente a Deus, um menino dedicado, não falta um culto. Gente, não tem como Deus não abençoar, é impossível, tira de mim. Então, Samuel, esse é o caminho, não é com a amizadezinha do mundo, não é, sabe, com essas turminhas que não quer nada com nada, não, você entendeu? Você, olha o que tem ocorrido muito, um amigo chama o outro, não sabe por que vai fazer lá, ele vai fazer coisa errada lá e você está com ele, a polícia chega na hora, é um policial que está ali, mata, você morre de graça. É o que mais a gente vê, né? É o que mais a gente vê. O profeta conta a história do bispo. Ele foi visitar ele no presídio federal e chegou lá: bispo, o que aconteceu? Ele começou a contar: ó, irmão, eu estava em casa e os amigos pediram o carro emprestado, eu emprestei o carro. E a minha esposa disse: não empresta o teu carro, não, vai com ele. Antes
apesar que ia pagar do mesmo jeito, que era nos Estados Unidos, por ter emprestado o carro, mas quem sabe, né? Mas ele foi com ele, não leva no mercado pra gente comprar, fazer umas compras no mercado. Aí ele foi lá no mercado, ficou no estacionamento, tá esperando lá. Os camaradas foi assaltar o mercado. Chegou no carro, bora. Foi. Aí ele contando para o irmão o que aconteceu. Desde então, estou aqui na cadeia federal. Por conta de quê? Só porque foi fazer um favor. Levar uns amigos ao mercado. Só que chegou no mercado, eles não era nada de fazer compra, né? Eles iam assaltar o mercado. Então, hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado com influência, com pessoas, com quem você anda, né? E principalmente quando ele te chama, para onde você vai. Porque naquele inteirinho, se ele te chama, tem uma batida de polícia e ele está ali com droga, aí vai você para a Fundação Casa, de graça, sem ter nada a ver, só foi acompanhar ele. Mas, então, nós estamos vivendo em dias difíceis. Então a gente vê jovens como esse, eu desde pequeno, 50 jornal na cabeça em Brasília, Correio, olha o Correio Brasiliense de hoje, saía gritando com 50 jornal. Vendia todos os jornal até mais ou menos umas 8 horas da manhã, já tinha vendido todos os jornais, aí pegava a minha caixinha de engraxar sapato e ia engraxar sapato, né? E nisso, aí tinha um programa que era de palhaço, num programa de televisão. Aí eu estava ali pertinho de jornal, eu entrava lá e assistia. De tanto fazer palhaçada, fui convidado para ser palhaço, fui trabalhar na televisão. Olha o meu percurso. Mas é para vocês entenderem, mas sempre trabalhando, né? Oi. Sim, então, teve que fugir. Ele tem um sobrinho dele, né? Última vez que ele foi no culto em Carapicuíba, né? Foi no culto, Deus deu uma grande oportunidade para ele. Ele falou que saiu uma tonelada de demônios das costas dele, não foi isso que ele falou? Falou, teve uma grande oportunidade, não aceitou, foi buscar os demônios de novo, né? E aí veio pior. O que é que teve? Teve que fugir, tá fugindo, foragido. Aonde pegarem, eles dão baixa. Então, um rapaz jovem, né? Um rapaz jovem. A gente fez o casamento dele, entendeu? Fazer o quê, né? Então o mundo oferece isso aí. As influências, né? As amizades, o que tem é isso aí. Por isso que o refúgio seguro e verdadeiro é no aprisco do Senhor Jesus. Amém, amém. Isso é segurança. E olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Tudo é tudo, irmão. Olha, desde que eu aceitei a Cristo, meu Deus, o que Deus tem feito na minha vida, meu Deus, olha, eu vou falar para vocês, entendeu? Mas por quê? Porque eu sempre coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. Você nunca perde, moça, moço, rapaz, irmã, irmão, em colocar a sua vida no altar, colocar a sua vida no altar, porque Deus cuida, Deus que cuida, entendeu? Deus que cuida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer oração enquanto o irmão Leandro toma a plataforma para nos trazer a palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite de comunhão, meu Deus. É tão bom falar com teu povo, Senhor, é tão bom ensinar-lhes o caminho da vida, Senhor, é tão bom, Pai, pois o Senhor disse, Pai, que aqueles que o Senhor desse essa água, Pai, rios, Pai amado, de água viva saltaria de dentro de cada um, Pai, pois a tua palavra é essa água, Pai, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações com o ensinamento da tua palavra, que nós possamos, ó Pai, estar atento a cada palavra, Senhor, que o Senhor vai nos falar, porque nós cremos que o Senhor usa o seu agente, Pai, e o seu agente é o homem, Pai, que o Senhor possa tomar, Pai, o irmão Leandro na unção do teu Santo Espírito, para nos trazer o melhor do céu, Pai, o melhor do céu, que é a
tua palavra aos nossos corações, às nossas almas, pois nós estamos sedentos para ouvir de ti, Pai, nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, na graça do Senhor Jesus. Amém. Estamos juntos mais uma vez, em torno do sacrifício do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor e para compartilhar as bênçãos de Deus, Vamos ler a Bíblia então, para a gente meditar um pouco, culto de ceia do Senhor. E nós já vamos ler. Eu acho que eu vou ler 2 versículos. Primeiro é Lucas 22, 19, versículo 19 e 20. Lucas, deixa eu ver. Acho que a maioria dos irmãos estão com a Bíblia, Bom, é um culto de ceia. Eu vou falar um pouco, não especificamente sobre a ceia, mas está voltado nesse assunto, Já acharam? Todos acharam? Vamos ler então? Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por sua palavra, que eu possa expressar através do teu Santo Espírito, trazer pão para que os teus filhos possam se alimentar. Que essa palavra não seja a palavra de um homem, Senhor, do espírito do coração de um homem, mas que seja o Senhor falando conosco nesta noite. Fala e alimenta os nossos corações do pão sobrenatural do céu. Apenas o espiritual, o sobrenatural, sobrepuja o natural. Apenas quando a eternidade toma lugar, Senhor, aquilo que é eterno toma o seu espaço em nossos corações, é que o glamour do dia a dia, as tentações da carne, as seduções do mundo são dissipadas. É quando a presença da Shekinah, é quando o miraculoso, o Deus eterno fala, como o Senhor diz através do seu profeta Jeremias: não é porventura a minha palavra como um fogo que consome, ou como um martelo que despedaça a penha, como está escrito:
A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Fala, Senhor, que nós ouvimos, e nos ajuda a praticar aquilo que ouvimos, para a sua glória. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. E eu quero ler também a nossa escritura, que a gente lê sempre, né? Que se encontra na carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler só um versículo apenas, onde vai falar exatamente dessa memória, né? Que ele está ordenando para que fizéssemos. E na grande maioria dos nossos cultos de ceia a gente lê, né? Que é o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice do Senhor, e beberdes este cálice, o cálice é um copo, né? Anunciai a morte. Então você vê que ele frisa: anunciar a morte do Senhor. Até quando que essa morte do Senhor seria anunciada? Até que ele venha. Essa é a missão que ele deu para a igreja. Então nós vemos que das 3 ordenanças físicas, que seria o batismo, né? É claro, o batismo tem uma representação, a gente sabe. Mas a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, como disse o apóstolo Pedro, como um ato de uma boa consciência para com Deus, ele vai até o rio, ou até o tanque, né? E como símbolo ele se batiza por imersão, representando que aquela pessoa está sendo sepultada. O seu velho homem morreu com Cristo, foi crucificado no Calvário com Cristo, morreu com Cristo. E o que se faz com quem morre? Se enterra. E o batismo é isso. E Paulo está dizendo que sendo, pois, batizados em Jesus Cristo, para vivermos em novidade de vida, né? Mas frisando aí a parte da memória de um ato físico, né? Fazendo memória de algo que aconteceu espiritualmente, né? Então nós temos o lava-pés. Há muitos segmentos, muitas religiões, pregadores, diz que aquilo é apenas um ato de humildade do Senhor Jesus, e nos ensinando a humildade. Mas veja, quando eu me ajoelho e pego o pé do meu irmão e lavo, eu estou fazendo menção a algo que o Senhor Jesus fez antes da ceia. É um gesto de humildade? Correto, com certeza é um. Mas ele diz assim: se eu lavei o pé, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu dei o exemplo. É um gesto de humildade. Ele está nos ensinando humildade, a sermos humildes. Mas veja, eu estou lavando um pé de um irmão. Eu estou considerando aquele irmão maior do que eu.
Porque no corpo de Cristo não há grande, não há, em Cristo só há servos, só há irmãos. Então ele está dizendo, eu sou Senhor, eu sou mestre, e vocês me chamam isso, e realmente eu sou. Mas veja, eu lavei os pés de vocês. Você vê que Pedro fala, não vai lavar, nunca que você vai lavar os pés. Por quê? Porque aquilo era feito por escravos. Era o trabalho mais baixo. Era o que ganhava menos. Era o mais humilhante que tinha. Era de um lacaio, era de um lavador de pés. E aí você lava os pés, né? Lavagem dos pés uns dos outros. Lá está o pastor lavando o pé do diácono, lavando os pés da irmã, que usa um carro importado, lavando os pés da irmã com vestidinho de chita. Ou seja, é isso que ele está dizendo, olha, em Cristo somos um. Amém. Somos iguais, né? Agora, veja bem, toda vez que comeres esse pão e beber desse cálice, nós estamos fazendo a memória. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos trazendo à memória aquele dia no Calvário. E isso é uma ordenança, porque ele está dizendo, assim como quando você lava os pés do irmão, você está trazendo à memória aquilo que você realmente significa, e aquilo que o irmão significa para você. Deus está dizendo, isso é uma coisa que eu não quero que a igreja nunca esqueça. Então ele colocou aquilo como uma memória. Então você vê, quando nós tomamos o cálice, nós estamos anunciando o sangue que foi derramado por nós. Quando nós tomamos o pão, nós estamos dizendo, ele foi sacrificado por nós, ele morreu por nós, e nisso está tudo aquilo que eu sou. Agora vamos caminhar um pouco nisso. Por exemplo, irmãos, o que é uma memória? Uma memória é algo que está relacionado a algo muito forte que aconteceu e que de alguma forma te faz lembrar. Geralmente as coisas menos importantes, o nosso cérebro deleta aquilo, ele joga aquilo no esquecimento, ele não apaga, mas... E muitas vezes, na mensagem, por exemplo, na mensagem de amnésia espiritual, o profeta fala que no natural, uma das causas da amnésia natural é o choque forte. Por quê? Porque a pessoa, ele vai para uma guerra, por exemplo, ele sofre um trauma tão grande que o cérebro não resiste, ele deleta aquilo. Por quê? Porque a pessoa não suporta. E muitas vezes, irmãos, quando a pessoa com amnésia, que não lembra nem de quem ele era porque quando o cérebro, ele tentou apagar esse sofrimento da pessoa, ele deletou toda a informação. E aí tem pessoas que vai recuperando aos pouquinhos, lembra uma coisa, lembra outra, mas tem coisas que o pastor Gladys falou da mulher judia, quando ela foi falar a respeito do holocausto, ela já mudou. Por quê? Porque são coisas que ao lembrar novamente, as emoções voltam. Vocês estão entendendo o significado da ceia? Agora imagina, Jesus está celebrando a ceia, e o pastor pregou na semana passada, ele vai celebrar a ceia, ele vai anunciar a ceia, porque ele está fazendo uma transição de Calvário, de Páscoa para a ceia. Então ele pega ali os elementos e ele sabia do Calvário que ia acontecer.
E ele falou: olha, eu desejei tanto me reunir com vocês para fazer memória disso. E veja o trauma para, por exemplo, o apóstolo João, que esteve ali, vendo ele cada momento, cada segundo, aqueles que tiveram com ele ali no horto, quando ele foi preso e tudo. Aí Jesus está dizendo assim: eu não quero que vocês esqueçam disso. Agora, quando Israel saiu do Egito, através de um grande milagre, muitas coisas aconteceram ali antes de Deus tirar o povo do Egito, pragas, e Deus entrando em juízo com os deuses do Egito, mandando rãs, só que Israel viveu 400 anos aproximadamente, menos do que isso, como escravos, porque quando eles chegaram no Egito através de José, eles ficaram ali por um tempo, depois eles se tornaram escravos, mas digamos que eles ficaram ali 300 anos, amassando barro, sofrendo, e Deus envia um profeta e tira eles dali. E na noite que eles colocaram sangue no umbral da porta, que Deus tira eles do Egito, Deus fala para eles assim: eu quero que vocês façam memória desse dia. O que Deus estava dizendo Israel, nunca se esqueça. Agora, Deus está dizendo assim: lembra do dia em que você foi escravo no Egito. Lembra dessa noite, e todo ano Israel se reunia para celebrar o dia que eles saíram do Egito. Por quê? Porque Deus não queria que eles se esquecessem daquilo. Você está vendo? É quando já pensou todo Israel se reunindo, irmão Isaías, em um dia. Olha, eram tribos, 12 tribos espalhadas em todo o território de Israel. Eles tinham um lugar específico para se reunir. Para quê? Para celebrar a Páscoa do Senhor. Porque hoje eu não vou fazer nada, hoje eu tenho muitas coisas para fazer, mas hoje tem um dia importante, eu preciso celebrar esse dia. Que dia foi esse? Foi quando eu era escravo no Egito, quando eu estava amassando barro para Faraó, quando os nossos pais não tinham a liberdade que eu tenho, estavam com a correia nas costas, estavam apanhando, e Deus levantou nesse dia, através do sangue no umbral da porta. Deus nos deu o livramento. Nós estamos fazendo memória do dia que nós saímos de lá. No dia que eu deixei de ser escravo. E assim a gente vê em toda a Bíblia. Por exemplo, Josué passa o Jordão para conquistar a terra. Quando a Bíblia diz que os sacerdotes pisaram, estavam com a arca, Deus deu todos os detalhes, como seria, né? Ou como eles deveriam fazer para passar o rio. Os sacerdotes vão na frente com a arca, o povo vem atrás recuado. Então o sacerdote vai tocar suas trombetas, e quando a Bíblia diz que quando eles pisaram, as águas do Jordão se abriram. E aí Deus fala com Josué: olha, do meio do Jordão aqui, no meio do Jordão, pegam 12 pedras. Com essas 12 pedras você vai fazer um monumento. E você vai fazer um monumento e escrever nessas pedras. E quando passar as gerações, que os filhos de Israel perguntarem de onde são essas pedras, essas pedras foram tiradas do meio do Jordão. Quando o Senhor nosso Deus, para nos dar essa terra, ordenou a Josué e os filhos de Israel passaram o Jordão de pé enxuto. Isso aqui é um testemunho. Aquelas pedras era para eles não se esquecerem, era para eles se lembrarem. Vocês estão entendendo, não? Amém. Meu Deus, é tanta coisa, né? Se fôssemos enumerar. Agora,
a festa de Purim. Você sabe que é a festa que Israel celebra até hoje. Escravos na Babilônia. 70 anos depois, muitos anos depois, ali através, você sabe, da rainha Esther, todo Israel estava ajuramentado de morte. Iam morrer, irmãos. Ali através de uma lei, decretou-se um dia específico. Todos os judeus, em qualquer província que os encontrasse, era para matar. O reino da Babilônia tinha abrangido o mundo inteiro, até o Egito eles tomaram. Todo rei estava sobre. Agora imagine uma coisa dessa, um povinho. Ele chega lá e fala assim: ó, rei, tem um povinho aí espalhado no seu território que não serve aos nossos deuses. E sabe uma coisa? Esse povo não compensa esses povos. Existe. Faz uma lei. Então se fez uma lei, um decreto, mandou para todas as províncias para que todos os judeus em todo lugar fossem exterminados. Mas ali Deus deu um grande livramento através de Esther e Mardoqueu. A Bíblia fala que eles conseguiram fazer uma outra lei para que os judeus pudessem se defender. Em qualquer lugar que eles estivessem, eles também pudessem se defender. E o certo é que a Bíblia fala que naquele dia eles venceram seus inimigos e Israel continuou existindo. Então o que fazer? Vamos celebrar. Até hoje, quando eles se reúnem, o pastor falou disso, até hoje quando eles se reúnem, eles fazem memória daquilo, faz um chacoalho para lembrar do Amã, para tal, se reúne para lembrar, porque a festa de Purim, porque nós já estamos lembrando quando Deus nos livrou de lá. Agora, irmãos, na cruz de Cristo, veja bem, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, aproximadamente. Quantas coisas eles não viram Jesus fazendo? Quantas coisas? Meu Deus, eles viram Jesus abrindo o mar. Já pensou, irmão? Vamos fazer um dia de memória, o dia que nós vimos Jesus andar sobre o mar. Eles lembravam daquilo, é claro, mas não tinha uma festa especial para aquilo. Por quê? Porque Jesus andou sobre o mar, mas sem um calvário, o que é aquilo que ele tocava? Jesus curou muitos enfermos, muitos leprosos foram crucificados, mas se ele não fosse no Calvário, o que significava? Estava tudo no inferno hoje. Mas aquele dia no Calvário, olha, não foi no Calvário, gente. Para nós tomar a ceia, olha, só para nós termos uma ideia, por que ele falou, faça memória desse dia. No Calvário é que está a cura. A cura está no Calvário. A verdadeira cura está no Calvário. No Calvário, eu que era um inimigo de Deus, você que era inimigo de Deus, condenado à morte, a Bíblia diz, nós estávamos longe e pelo seu sangue agora estou perto. Amém. Deixa eu ler aqui para vocês, Filipenses, Efésios capítulo 2, versículo 13, olha lá, vamos ler aí juntos, para nós seguir. Quer colocar? Pode colocar, irmão, por favor. Efésios capítulo 2,
13 falei, não foi? Olha, irmãos, olha aqui o Calvário. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, o caminho intransponível da morte, não havia volta, não tinha volta. Somente ele, diz a Bíblia, pisa ele sozinho o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele pegou ele pisou esse lagar por nossa causa. Ele não quer que esqueçamos disso. Olha, já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Estava longe, pelo sangue, ou seja, pela cruz, pelo sangue de Cristo, vocês chegaram perto. Vocês estavam longe, mas pelo sangue, vocês chegaram perto. O sangue nos faz. Agora, o que mais a cruz fez? O sangue fez, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeu, e derrubando a parede de separação que estava no meio, entre o homem e Deus, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em o corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. Agora, veja bem, irmão, na cruz somos reconciliados. A cruz é o único caminho de acesso a Deus. Já pensaram nisso? O único caminho de acesso a Deus é a cruz. Sem a cruz, sem o Calvário, não estávamos nem aqui. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia, irmão, que chegaria um tempo que a igreja, que os pregadores se tornariam inimigos da cruz. Eles não deixariam de ser evangélicos, eles não deixariam de ser pregadores, eles não deixariam de ir para a igreja, eles não deixariam de cantar hinos, de fazer algo para Deus, mas seriam inimigos da cruz. Na cruz não há, como eu já disse, não há grande e pequeno. Agora veja bem, Paulo disse aos Gálatas capítulo 6, meu Deus, eu preciso ler isso aqui, porque Jesus Cristo foi crucificado na cruz, e nós também fomos crucificados com Cristo. E da mesma forma que o mundo é inimigo de Deus, um cristão nascido de novo e que carrega sua cruz, ela é inimigo do mundo. O mundo é inimigo dele. Melhor dizendo, ele não é inimigo do mundo. O mundo é que é inimigo dele, é inimigo das obras do mundo. Eu falei o que? Aos Gálatas, né? Irmão, lê isso, olha só essa escritura aqui, ó. Aos Gálatas capítulo 6. Gálatas, deixa eu ver. Gálatas, Coríntios, né? Depois de Coríntios. Olha lá, irmão, ó. Versículo 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo está crucificado para mim. Olha lá, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo. Uma pessoa crucificada, ele não tinha direito nenhum, sabia disso? Ele era maldito. Uma pessoa que era crucificada, por exemplo, aqueles romanos crucificavam a pessoa. A partir do momento que a pessoa ia para a cruz, ele não tinha direito de mais nada. Acabou, ele era zero para a sociedade. Qualquer um que passasse ali podia jogar pedra nele, podia cuspir nele, ninguém ia fazer nada. Jesus estava na cruz, qualquer pessoa podia chegar ali e tocar ele, não ia acontecer nada. A pessoa perdeu todo o seu direito. Ele não podia queixar de nada, ele não tinha para quem apelar. Não podia. Irmão, na cruz de Cristo não há orgulho de obras feitas, de ministérios grandes, de igreja grande e tal, não há nada disso. Em Cristo Jesus, no Calvário, não há nada disso. É por isso que quando Jesus está dizendo para a igreja assim, você não pode esquecer do Calvário, porque um crente no Calvário, quem que vai encontrar? Uma pessoa nascida de novo, crucificada para o mundo, ele não está atrás de elogio, ele não se vangloria com nada, ele não busca recompensa com nada. O profeta diz assim, ele não tem direito de nada, mas é o caminho da cruz. O caminho da cruz não tem fama, o caminho da cruz não tem recompensa terrena, o caminho da cruz só tem uma coisa, é sangue que tem lá. Amém. No caminho da cruz tem desprezo, zombaria, e Jesus está dizendo, eu vou levar a minha cruz, e aquele que quiser vir após mim, também precisa fazer a mesma coisa que eu fiz, renunciar a si mesmo, e tomar a sua cruz. Na cruz de Cristo, não há como um perdão ser negado, porque você está morto, você não tem direito, nós não temos direito. O problema é que nós temos direito. Por que a igreja, ela tem que ir para o caminho da política? Porque a igreja não pode seguir o caminho da política sem negar o caminho da cruz. Porque Deus não pode estar com a política. Irmão, essa política é tão nojenta, isso dá uma raiva na gente, não dá não. Essa briga de pessoa por causa de política, por causa de não sei o quê. Gente do céu. Nós estamos reunidos aqui hoje para fazer memória disso, do sangue que Ele verteu por nós na cruz do Calvário. Isso deveria dar um estrondo de glória no nosso coração. Falar assim, meu Deus do céu, eu vou para a igreja, eu vou me reunir com meus irmãos, e lá eu vou fazer memória do maior ato de Deus, da expressão máxima do amor de Deus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Amém. Desde a fundação do mundo, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Os anjos precisam disso. Você sabia? As plantas precisam disso, a terra precisa disso. Nós precisamos disso toda hora, todo dia. O Calvário, culto, falando do sangue, não é passeia, apenas passeia.
O Calvário é a nossa vitória. Oh, meu Deus. Já viu crentes fazendo aquela oração do medo? Sabe aquela oração do medo, Beto? Oração do medo é quando o católico entra num carro, quando ele está com medo da viagem, ele começa a rezar o texto. Aí ele conta todos os usados do texto, é a religião dele. Nada contra isso, é a fé dele. O crente faz a mesma coisa, só que não é reza, é chamada de oração, mas é reza também. O crente está com Cristo onde ele estiver, meu amigo. A vida dele é vitória em qualquer lugar que ele estiver. Amém. Se Deus falar para você assim, eu vou te levar hoje no inferno. Se Cristo estiver com você, você vai lá e vai tudo bem. Amém. Você sabe qual é o lugar mais seguro que existe? É debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém. Verdade. Está com medo de bandido? Com medo do crime? Com medo disso? Com medo daquilo? Não. O crente não tem medo de nada. O filho de Deus não tem medo de nada. Amém. Nada. Agora, pega para você ver o Salmo 91. Todas as bênçãos do Salmo 91 está condicionado ao primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é debaixo do sangue. Amém. Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí a Bíblia diz que as bênçãos, você não vai correr atrás da bênção, ela vai correr atrás de você e vai te alcançar. A Bíblia diz, e há de ser que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos irão atrás de você. Amém. É você que vai atrás, não vai atrás de bênção. Aleluia. Nós buscamos o reino de Deus, e a Bíblia diz, Jesus disse, todas as demais coisas eu vou acrescentar. O resto é acréscimo, irmão. A bênção está aqui, ó, no sangue de Jesus Cristo. Amém. Aí a Bíblia diz assim, ó, Paulo fala assim, meu Deus, que coisa bonita. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aleluia. Não, se Deus não poupou o filho dele, por que ele não faria? Vocês entendem isso? Amém. Você fala assim, Deus não me ama, porque isso, porque a expressão máxima do amor de Deus se chama Cristo. Se você nasceu de novo no reino de Deus, é como disse aquele pregador, o que mais eu pediria a Deus? Ele já me deu tudo. Mas eu não tenho um carro importado, mas eu tenho tudo, a terra é minha, tudo é meu. Amém. A possessão, o documento da terra está na mão do Filho de Deus. Quem tem a escritura da terra, a igreja está lá assinada, lá comprada com sangue de Jesus Cristo e carimbada é seu. Amém. Aí Paulo disse assim, como não nos dará com ele todas as coisas? Aleluia. Aí ele vai e fala assim, como necessitado, mas possuindo tudo, como pobre, mas enriquecendo a muito, como nada tendo, mas tendo tudo. Porque em Cristo Jesus eu tenho tudo. Amém. Desculpe, irmãos. Agora aqui, ó. Somos identificados com Cristo. Me desculpe, irmão. Vou ter que tirar isso aqui porque o paletó. Nós estamos em mudança. A gente está construindo, fazendo uns negócios em casa, né? Para colocar a família crescer, a gente precisa. E aí não acha nada, não acha um paletó, não acha nada. Está tudo colocado numa caixa em algum lugar, ninguém sabe. Tá? Aqui as mensagens vão para o cara, não acha. Aí pronto. Os inimigos, a igreja da era de Laodiceia, ela é inimiga da cruz. Você já viu o pastor falando, você vai aquele evangelho, vem para Jesus que tudo vai dar certo e você não vai ter sofrimento aqui? É inimigos da cruz.
Deus nunca prometeu para os seus filhos um caminho fácil. Mas Ele prometeu uma coisa: Ele prometeu que Ele nos daria vitória em tudo. Amém. Irmão, o sofrimento para um cristão, veja bem, você sabia que nós sempre estamos usando, né, esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Você sabe que um decreto é quando o juiz senta no trono e decreta, não vai pedir conselho para advogado. Então, o que você acha, doutor? Não, eu estou decretando. E essas pessoas Deus chamou por decreto. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus chamou essas pessoas e colocou em Cristo por decreto. E nós temos uma missão na terra. Nós temos essa grande missão dada por Deus: ser participantes dos sofrimentos de Cristo e da glória que Cristo vai participar, que Cristo participa hoje, no qual Ele vai levar-nos a participar disso. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, o nosso orgulho cai por terra. Nosso orgulho não existe lá. Se alguém é orgulhoso e ama ser um orgulhoso, é porque ainda não está identificado com a cruz de Cristo. Você não tem direito, nós não temos direito de sermos orgulhosos. Em Cristo não. Em Cristo não. Em Cristo nós temos esse grande privilégio de termos acesso a Deus. Já bem que lá no Antigo Testamento havia caminhos para se chegar no santuário, para se adorar. O santuário ele era dividido em duas partes. 3 partes se colocarmos o átrio dos povos, né? Que era onde eles entravam pela primeira porta, e ali era aspergida a cinza da novilha. Ali o profeta diz que era a justificação, preparando o adorador para chegar até o altar do sacrifício. Assim que ele entrava na primeira porta, pega lá o desenho do templo, é tão fácil hoje em dia, né? Está lá a réplica dele, de todo o tabernáculo. Então, nesse tabernáculo, que era o tabernáculo terreno, tinha os 2 véus. Mas para você entrar no véu, aonde ficava a Shekinah, o sangue tinha que estar cobrindo o propiciatório. E ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando Cristo morreu, que abriu, que aquele véu rasgou, nos dando acesso àquele lugar que somente o sacerdote podia entrar, veja bem, é só através da cobertura do sangue de Jesus Cristo que eu tenho acesso a Deus. Jesus está dizendo, faça memória disso. Está vendo? Quando vocês pegarem o pão, que vocês partirem, sendo vós muitos, é um só pão. Por isso que o pastor faz o pão, e ali, cada partículazinha desse pão representa o mesmo pão, não são massas diferentes. Ele fez um pão, quebrou em partes, e aí está. E todos nós participamos do mesmo pão, representando o sacrifício de Jesus. Amém. Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês se reunirem, faça memória disso. Agora vamos pensar, vamos fazer memória. Olha, se nós fôssemos pensar, fazer memória daquele dia do Calvário, nós ia ficar todo dia, toda hora, todo momento, só pensando em tudo aquilo que foi feito lá. Gente, foi muita coisa que o Calvário fez.
Que é isso? Sem Calvário não tem nada. Sem sangue derramado não existe. Deus, sem sangue derramado, Deus é nosso inimigo. Nós somos inimigos de Deus, mortal. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza, filhos da ira e da perdição, condenados ao inferno. Quando você pega o pão, você fala assim: meu Deus, esse corpo foi moído no Calvário, para que hoje eu pudesse me ajoelhar lá no meu quarto e dizer: Pai, eu estou aqui. E Deus chamar você de filho. Aleluia. E Deus te tem como filho, porque Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sacrifício do Calvário sobre nós. Glória a Deus. Meu Deus, que é isso? Então, falando um pouquinho sobre o átrio, o tabernáculo. O tabernáculo ele era colocado, vamos dizer, entre as 12 tribos. Ficava ali. Nós podíamos falar sobre isso em outro momento, mas só para exemplificar, ficava 3 tribos em cada extremo, né? 3 no norte. Eu não lembro mais como era numerar as tribos. Cada uma tinha uma bandeira, né? Cada bandeira daquela representa um dos evangelhos, que são os guardiões do Novo Testamento, e lá estão os guardiões do tabernáculo terreno. Esses 4 guardiões também estão, vocês sabem, guardando a arca no céu, que são representados pelos 4 animais, que são exatamente os 4 animais representados das 4 bandeiras das 12 tribos de Israel, que guardavam o tabernáculo. Exatamente os 4 animais que são representados pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os guardadores da aliança, ou seja, da nova aliança que é o evangelho. Então, quando Israel saía, eles iam entrar para oferecer os seus sacrifícios. Eles passavam, eles tinham que entrar. Mas você chegava lá e ia entrando? Não, existia ritos, existia maneira correta de se entrar. Então, assim que ele chegava, na porta já estava lá a cinza da novilha espargida sobre ele. Esse foi justificado pela fé. Então entrava, dava o primeiro passo. A segunda coisa que ele encontrava era o quê? A bacia de bronze onde ele se lavava. Depois o altar do sacrifício. Aquele altar do sacrifício que ficava fora do templo. Você sabe que o véu interior representa o batismo com o Espírito Santo. Mas primeiro, antes do batismo com o Espírito Santo, a pessoa primeiro ele nasce de novo, ele é justificado pela fé, depois ele é lavado pela água da palavra, depois ele se identifica com o sacrifício, com o altar do sacrifício, então ele está preparado para a adoração. Aí você tem o segundo véu, e depois o primeiro véu, e depois o segundo véu, onde estava a glória da Shekinah, né? Que era onde apenas o sumo sacerdote entrava, como já dissemos. É onde você entra hoje, é onde eu entro hoje. Então você tem motivo hoje para fazer memória disso? Amém. Vamos tomar a ceia sabendo que isso realmente é... Não que você não saiba, nós estamos lembrando de novo. O Calvário é lembrado todo dia. Tudo que Deus nos dá é através da expiação. Tudo. Olha, desde a cura de uma dor de cabeça até o poder da palavra falada, tem que estar debaixo da expiação. Agora, o poder da palavra falada não é nada mais, nada menos do que o Filho falando no lugar do Pai. Mas isso está onde? Isso está na expiação. É Deus, é você tão identificado com esse sacrifício,
que você pode falar no lugar do Pai e Ele assinar embaixo. Você está identificado com expiação. Gente, é questão de cristão identificado com Cristo. É o cristão vivendo uma vida onde o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado em tudo que Ele faz. Amém. E Deus pode confiar nele. Deus dá bênção para as religiões. Deus enriquece pastores. É isso que você quer? Tudo bem, eu te dou. Eu já falei 1, 2, 3, 4 vezes. Sem de mim da cruz. Não quer vir pela porta. Não quer receber pela expiação. Quer receber através da murmuração. Eu vi um pastor dizendo outro dia. Eu insisti tanto com Deus. Eu estava tanto com raiva, nervoso. Eu falei, ó, o Senhor é Deus, ó, me dá, ó, me dá. E ele disse que isso era fé. Falou que isso era fé. Eu falei, não, tá bom. Israel foi alimentado 40 anos no deserto, meu amigo. E Deus andou com eles, a coluna de fogo nunca deixou eles. Mas quem entrou na terra? Deus tem bênção para todo mundo, mas veja bem, para os filhos de Deus, Deus só vai te dar uma coisa através da expiação. Até o seu marido, sua esposa, os seus filhos, tudo através da expiação. Às vezes Deus pode dar dinheiro para mim? Talvez, mas nem todo mundo no corpo de Cristo é rico. Agora, uma pessoa pode ser rica e servir a Deus normalmente, mas para uns Deus não dá. Por quê? Porque aquilo vai ser problema para ele. Ele vai sair da expiação, ele vai se tornar orgulhoso, mentiroso, vai fazer negócio errado. Então Deus fala assim, para te manter salvo, eu não vou te dar. Porque Deus não dá o que queremos, Ele dá o que precisamos. Agora veja bem, irmão, tudo está na expiação. Você se identifica com Cristo e você é feliz. Você não precisa de carro novo para ser feliz. Agora, se Deus te dá um, você é feliz. Amém. Mas se Ele não te dá também, amém. Em Cristo, agora, eu vejo as pessoas distorcendo esse versículo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aí Paulo está dizendo assim, eu sei ter abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Eu estou em Cristo, eu estou feliz. Você está entendendo isso? Amém. Amém. Em Cristo somos todos iguais. Então, das 3 ordenanças, aqui está uma, da qual Deus não quer jamais que esqueçamos. Aos Coríntios, né? Aos Coríntios capítulo 11. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar o marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam endurecidos os vossos corações, os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe todos vocês. Eu espero que... Vamos ver, pega para mim o verão, por favor, vocês. Irmão, vocês foram ajudados? Amém. O Senhor Jesus seja glorificado e engrandecido na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo. Amém. Que você tenha felicidade em servir a Deus, na bonança, nos problemas. Que Cristo Jesus seja sempre exaltado na sua vida. E que Deus te dê vitória em todos os seus problemas. Que Deus te cure das suas enfermidades. Amém. Vamos cantar o 277. Por isso que eu acredito que tudo, no momento que vamos partir o pão, tudo está voltado à ceia.
os hinos que cantamos, fazendo memória, as orações que fazemos, fazendo memória, a mensagem, trazendo isso à memória. Vamos ver. Às vezes você tem que sentar. Lá? Não, tá baixo. O nome do hino? Talvez seja eficaz, não sei. Tens a chave em Cristo, pela salvação, pelo sangue vertido da cruz. Toda mancha lava de teu coração, esse sangue eficaz em Jesus. Salve está, livre está. Tem seu coração mais alto que a luz, constituído no santificar. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue emana da cruz. No pecado, foste sempre um vencedor, como salve está, livre está, pelo sangue de Cristo Jesus. Fosse escrito no santificar, terás roupa branca quando vier Jesus. Fosse escrito na fonte de amor, estás pronto para seguir ao céu, pelo sangue purido. Salve, livre está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, fostes limpo no sangue. Cristo hoje da pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Pela fonte sai que te enche de prazer, que te fará de vida e vigor. Salve está, livre está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, fostes limpo no santificar. Salve está, livre está, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz. Ei, glória a Deus. E graças a Deus, né? Vamos adiantar, vamos colocar. Não dá nem para fazer nenhum comentário, né? Nosso tempo já está bem adiantado. Mas é isso aí, né? É isso aí, memória, né? Memória. O apóstolo Pedro, em 2ª carta, capítulo 3, ele disse, né? Para que primeiramente lembreis das palavras que foram ditas pelos santos profetas, mediante os vossos apóstolos, né? Deus estava sempre chamando o povo para lembrar, né?
Então, quando você vê ali as 4 tribos, uma no leste, no oeste, no sudeste, né? E ali era Judá, o leão, né? Judá ali era o leão. Aí você vai ver ali Rúben, né? Rúben, né? Rúben era a face do homem. E Efraim, né? Efraim era o boi. E a outra tribo que era a águia, né? A águia, justamente era Benjamim, né? Eu acho que era isso aí, depois eu confirmo para vocês. Mas está em Números, deixa eu ver, Números capítulo 2. Agora vamos ver rapidinho, ver se é isso mesmo. Números capítulo 2. Vou ver se é isso aqui. A gente vai falar e acaba. Vou ver se é isso aí. Números. A ordem do acampamento. É esse aqui, ó. Que assente as tendas da banda do nascente serão a bandeira do exército de Judá, né? Segundo os seus esquadrões. Então, Judá era da banda, né? Judá, Isacar e Zebulon. E ele da tribo de Isacar, né? Que era o boi. Isacar era o boi. E da tribo de Zebulon, né? Zebulon, que era... E tem a bandeira do exército de Rúben, né? Então, vocês leem depois aí, segundo os seus esquadrões. É Números 2. Vamos ler primeiro aos Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí a escritura que leu, Lucas 22, Mateus 26 e Evangelho de João 6, vocês vão ver todos falando da mesma narrativa da ceia, né? Mas é em Lucas que ele fala: muito anelei, muito desejei tomar a ceia convosco, né? Como foi falado, era a transição ali da Páscoa para a ceia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então é um memorial, uma lembrança. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então a gente vê que a ceia, ele é lembrança do passado, o presente, o pão e o sangue, e até que ele venha. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, quando você come ou bebe o sangue do Senhor indignamente, vocês vão ver o que é que acontece aqui na frente, no 30, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. E quando você bebe indignamente, logo a sua vida você vai ficar como? Assim, ó. Por causa disto, há entre vós muitos fracos. Então por isso você fica fraco espiritual, tem mais força de orar, tem mais força de ler a Bíblia, quase não tem força de ir para a igreja, vai à igreja arrastado, porque está fraco. Doentes, então doente, a sua fé, ela fica enferma. Paulo diz: sua fé fica enferma, você não tem fé para nada. E segundo o Moleandro falou, né? Quando Paulo está dizendo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fala, quer dizer, tudo posso concernente às coisas de Deus e para Deus e segundo a sua vontade. E aí é onde as pessoas, né, torcem para as coisas fora do reino. Não, tudo posso naquele que me fortalece, tudo que for para o reino de Deus. Muitos doentes e muitos que dormem, né? Então vamos orar pelo pão e pelo vinho. Eu gostaria que vocês levantassem uma das suas mãos.
Pai bendito, Deus eterno, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, neste memorial. Aqui está este pão, Pai, sendo trazido e oferecido, Pai, para esta noite de tanta importância nas nossas vidas, Pai. Ó, se nós soubéssemos o que significa aquele dia no Calvário, Pai. Ó, se verdadeiramente a igreja tivesse, ó Pai amado, essa revelação do que é comer o pão, Pai amado, o Teu corpo, Pai, e o vinho que representa o Teu sangue que foi imolado naquele dia no Calvário, a nova aliança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, que seja santificado e purificado esses elementos, ó Pai amado, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, examine-se, meu irmão, minha irmã. Faça um autoexame agora na sua vida. Depois venha comer o pão, tomar o vinho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, Pai. Senhor, aqui nós estamos nesta noite, não por nossa dignidade, mas pela Tua retidão, Pai. Pelo que o Senhor fez por nós no Calvário, pois nenhum homem, nenhuma mulher aqui na terra tem dignidade, Pai, de comer o pão e beber o vinho, mas o Teu sangue que nos lava, que nos purifica, que nos perdoa, que nos coloca nesta mesa, Pai amado, é o Teu sangue. Nós viemos aqui nesta noite confiado no Teu sangue. Perdoa, Pai, perdoa nossos pensamentos, perdoa nossas ações, perdoa